Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos trabalhar as equações do primeiro grau com duas incógnitas, bem como os sistemas lineares. Então preste atenção nessa aula que é muito importante e vem comigo. Muito bem, galera. Imagina esta equação aqui do primeiro grau. Dá uma olhada, olha. 2x mais 3 igual a 7. Usando o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, você resolveria ela da maneira mais simples e você chegaria na resposta que o x é igual a 2. Esse valor, essa resposta x igual a 2, significa que o 2 é o único valor que satisfaz essa equação. Se você substituir o x por qualquer outro valor que não seja o 2, a sua equação não vai ser verdadeira. Portanto, essa equação tem uma única resposta, que é o número 2. Agora, dá uma olhada aqui comigo nesse probleminha que está lá no seu livro didático, volume 3, confere a página, vamos lá? Aqui diz o seguinte: na compra de uma lapiseira e uma caneta, Pedro gastou R$22. Quanto custou cada produto? Repare comigo o seguinte detalhe, olha. Nós temos aqui dois valores desconhecidos, o preço da lapiseira e o preço da caneta. Então eu vou representar cada um desses valores com uma incógnita diferente, ok? Eu vou chamar de x o preço da lapiseira, ok? E y eu vou chamar o preço da caneta, tá? X é a lapiseira, y é a caneta. Como é que eu poderia traduzir esse problema em uma equação? Bom, se os dois juntos custam R$22, significa que x mais y é igual a 22. Olha esta equação do primeiro grau, mas diferente da que eu passei no comecinho da aula, esta tem duas incógnitas. Bom, repare comigo que se nós considerarmos que o preço da lapiseira foi de R$10, se eu substituir o x por 10, o preço da caneta passa a ser 12. 10 mais 12 é 22. Portanto, essa é a resposta do meu problema? É, mas ela é uma das respostas. Por quê? Porque eu posso substituir o preço da lapiseira por um outro valor e eu vou encontrar outro valor para a caneta. Vamos começar aqui considerando o preço da lapiseira 10 e o preço da caneta 12. Fecha 22 sem problema nenhum. Poderia considerar, por exemplo, 11 para a lapiseira, 11 para a caneta. Fecha 22. Poderia considerar 8 para a lapiseira, mais 14 para a caneta, fecha 22. Repare que eu poderia escrever aqui uma infinidade de respostas que fariam com que essa equação fosse verdadeira. Inclusive números decimais, se eu colocasse aqui 7,5 com 14,5, todos esses valores fecham 22. Isso significa que uma equação com duas incógnitas, apresenta infinitas soluções, infinitas possibilidades para resolver esta equação. Dá uma olhada aqui nesse outro problema que também está lá no seu livro didático. Vou escrever aqui uma outra equação com duas incógnitas, bem simples também. A soma de dois números é igual a 7. Eu não sei quais são esses números, né? Não é? Então eu vou chamar o primeiro de x e o segundo número de y, tá? Mas eu sei que a soma deles é 7. E aí, será que o x vale 1 e o y vale 6? Ou o x vale 2 e o y vale 5? Ou quem sabe o x possa valer menos 1 e o y valer 8? Como você já percebeu, aqui eu tenho infinitas respostas, infinitas soluções. Olha, se eu considerar o x, vamos começar aqui, como 1, o y pode ser o 6, tá? E aí eu vou chegar no resultado igual a 7. Mas se eu considerar aqui 2 e 5, também vou chegar no resultado 7. Se eu considerar aqui 3 mais 4, também é 7. E assim de maneira infinita. Portanto, para escrever essas respostas, que são infinitas, né, numa equação com duas incógnitas, nós vamos escrever na forma de um ponto. Uma vez que nós temos um valor para x e um valor para y, nós vamos sempre colocar aqui entre parênteses e o primeiro valor é sempre o x, não esquece disso, e o segundo o y. Portanto, olha, a minha primeira resposta 1 mais 6 eu representaria assim, 1 e 6. 1 e 6 é solução desta equação x mais y igual a 7, bem como 2 e 5 também é uma solução, 3 e 4 é outra solução, poderia listar várias aqui.
E já que nós estamos falando de ponto, nós também podemos representar esses pontos em um gráfico lá no plano cartesiano. Olha esse plano cartesiano que você encontrará também lá no seu livro didático volume 3. Vou colocar aqui os pontos que eu marquei. 1 e 6, 2 e 5 e 3 e 4. 1 e 6 ficaria exatamente aqui, ó, coordenada x1, coordenada das ordenadas, né? Abscissa 1, ordenada 6. O ponto está aqui. Agora, 2 e 5. 2, olha aqui, e 5, né? 2 para abscissa, 5 para ordenada. 3 e 4. Bom, você já deve reparar que isso aqui vai formar uma linha reta, ok? Então, as respostas de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas sempre vão formar uma linha reta no plano cartesiano. Lembrando que nós temos infinitas soluções para uma equação com duas incógnitas. Agora vamos continuar no livro didático, dá uma olhada neste problema, tá? Confere a página aqui. Priscila está no 8º ano e a turma que ela estuda tem 36 alunos. Quantos meninos e quantas meninas há nessa turma? Bom, nós temos duas incógnitas, tá? Meninos e meninas. Para facilitar aqui os nossos cálculos, vou chamar meninos de x e meninas de y. E nós sabemos que a turma dela tem 36, portanto, o número de meninos mais o número de meninas, x mais y, precisa ser igual a 36. Se nós parássemos por aqui nesse enunciado, nós teríamos várias soluções. É ou não é? Eu poderia considerar, por exemplo, uma das soluções, que são 10 meninos e 26 meninas. Pronto, resultaria em 36 alunos, né? Mas eu também poderia ter outras soluções. Todavia, a Priscila disse o seguinte aqui, repare. O número de meninos supera o número de meninas em 2 unidades. Quer dizer que o número de meninos é igual ao número de meninas mais 2. É ou não é? Como é que eu vou traduzir isso numa equação? Bom, o número de meninos é x. Se ele tem 2 a mais que o número de meninas, portanto, é o número de meninas mais 2. Olha aqui, eu montei uma outra equação envolvendo as mesmas incógnitas, meninos e meninas, para o mesmo problema. É ou não é? Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de sistema linear. Isso é um sistema linear. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. E agora nós não teremos mais várias soluções, infinitas respostas. Quando um sistema linear é possível de ser resolvido, ele apresenta um único valor para x e um único valor para y. Nós vamos ter um ponto, uma coordenada para x e um para y que satisfaz este sistema linear. Claro, se ele for possível de ser resolvido. E para resolver esse sistema, nós vamos conhecer 2 métodos nessa aula. O primeiro é chamado de método da substituição. Eu vou reescrever o sistema que nós montamos no problema passado, x mais y igual a 36, que era o número de alunos total na sala, e o número de meninos superava o número de meninas em 2 unidades. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona este método da substituição. Para que você utilize esse método, você precisa isolar uma das incógnitas. Isolar é deixar a incógnita sozinha em um dos membros da equação. Tá? Mas tanto faz, pode ser na primeira equação, pode ser na segunda equação, pode ser a letra x, a letra y ou a incógnita que você estiver trabalhando no seu sistema. Nesse nosso sistema, nós já temos uma das incógnitas, uma das letras isoladas, que é o x na segunda conta. Repare que o x está sozinho no primeiro membro aqui dessa conta, portanto ele está isolado, certo? Vou fixar ele aqui, x isolado. Agora eu vou reescrever a outra equação, a primeira equação, x mais y igual a 36. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca. Ao invés de escrever x aqui nesta primeira equação, nós vamos substituir pelo que é igual a x. X não é igual a y mais 2? Então aqui, ao invés de escrever x, eu vou escrever y mais 2, uma vez que o x é igual a y mais 2. E o resto da equação, vou repetir a mesma coisa. Olha, mais y igual a 36. Para que eu fiz isso? Para que a minha equação fique com apenas uma incógnita. Agora voltou a ser uma equação do primeiro grau bem simples, bem tranquilinha, com uma incógnita. Como é que a gente vai resolver?
Y mais Y é igual a 2Y mais 2 igual a 36, ok? Utilizando o princípio aditivo, vou subtrair 2 dos dois lados, né? Você sabe que a operação inversa da adição é a subtração, portanto aqui deste lado vai ficar 36 menos 2, né? Já que aqui mais 2 com menos 2 cancela. 2y igual a 34, princípio multiplicativo, vou dividir os dois lados por 2, 34 dividido por 2, y é igual a 17. Lembra que o y era o número de meninas na sala lá da Priscila, portanto, existem 17 meninas, combinado? Bom, e para descobrir o valor da outra incógnita, o valor do x, nós vamos fazer uma nova substituição. Aqui, olha, onde eu isolei o x, ou também poderia ser na primeira equação, aonde você achar mais fácil, né? No caso, eu vou voltar aqui na segunda equação, vou reescrevê-la, ok? Olha, x igual a y mais 2, tá? É esta equação que eu estou reescrevendo. Mas repare que nós conhecemos o valor do y. O valor do y é 17. Portanto, x é igual a 17 mais 2. X é igual a 19. Portanto, naquele problema da Priscila, nós teríamos essa resposta. Na sala dela existem 19 meninos e 17 meninas, ok? Repare que este par ordenado 19 e 17 é o único par ordenado que satisfaz esse sistema, tá bom? É o único par em que os dois números somados dão 36 e um número é maior que o outro em 2 unidades. Mas nós também podemos resolver um sistema linear através de um outro método que é chamado de método da adição. Para exemplificar este método, eu vou resolver este probleminha que também você sabe, claro, está lá no seu livro didático, volume 3. Aqui diz o seguinte, a soma de dois números é 86. Então, eu vou chamar o primeiro número de x, você já está familiarizado com isso, e o segundo de y, e eu sei que a soma deles é 86. Se nós parássemos por aqui, teríamos infinitas soluções, porque nós teríamos uma única equação com duas incógnitas. Mas o problema não para aqui. Ele diz o seguinte, que a diferença, e se você não sabe o que é diferença, fica ligado, diferença é subtração, ok? A subtração desses dois números é 18, portanto, x menos y é igual a 18. Bom, se eu tenho duas equações com duas incógnitas, nós temos um sistema linear. Sistema. Nós acabamos de ver o método da substituição para resolução de sistema linear. Agora nós vamos ver um método diferente, que é o método da adição. O método da adição consiste em somar as duas equações para anular uma das incógnitas. Mas nós só vamos conseguir anular uma das incógnitas quando os coeficientes que acompanham essas letras forem números opostos. Por exemplo, 2 e menos 2. 5 e menos 5, menos 7 e 7. Repare que nesse sistema, olha, ao somar essas duas equações, e cuidado, nós vamos somar aqui termos semelhantes, então é x com x, y com y e o resultado aqui com o resultado, tá? Nós vamos ter o seguinte, x mais x é igual a 2x. E aqui nós vamos cumprir o nosso objetivo, que é anular uma das incógnitas. Por quê? Porque aqui o coeficiente é 1 e aqui é menos 1. Números opostos resultam aqui num valor de 0, né? Então, mais um y menos um y é 0, combinado? E 86 mais 18 é igual a 104, ok? 104. Bom, 2x igual a 104, nós vamos usar o princípio multiplicativo, né? Dividir aqui por 2, 104 dividido por 2, teremos como resposta 52. X vale 52. Como é que eu vou descobrir agora a outra incógnita, o outro valor, o valor de y? Vou reescrever qualquer uma das minhas contas do sistema. Vou reescrever a primeira aqui, olha. X mais y igual a 86. Só que agora, qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Nós já conhecemos o valor de x. O valor de x é 52. Portanto, 52 mais y igual a 86. Utilizando
Princípio aditivo, vou subtrair por 52 os dois membros da equação, 86 menos 52, o que vai me dar uma resposta de 34. 34 é o valor do y. Portanto, se a soma de dois números é 86 e a diferença deles é 18, esses números só podem ser 52 e 34. Nenhuma outra resposta satisfaria essas duas equações ao mesmo tempo. Mas aí vem aquela pergunta: professor, e se ao somar as equações nenhuma das incógnitas for anulada? Aí você pode usar o princípio multiplicativo e multiplicar a equação toda pelo valor que você precisa para que em seguida, ao somar as equações, essa incógnita seja cancelada. Para exemplificar o que eu acabei de explicar, repare esse sistema, fiz só um exemplo aqui para você acompanhar. Para resolver ele pelo método da adição, nós precisamos somar as duas equações com o objetivo de anular uma das incógnitas. Todavia, ao somar essas duas equações, repare, x não anula 2x, porque 1 e 2 não são números opostos, e nem 3y anula menos y. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar toda esta conta por 3. Ao multiplicar esta conta, a parte de baixo, tá? A segunda equação inteirinha por 3, nós vamos ter o seguinte, olha, a primeira eu não mexi em nada, e aqui nós temos 2x vezes 3, 6x, menos y vezes 3, menos 3y, e 0 vezes 3 continua sendo 0. Agora, quando eu somar as duas equações, terei números opostos, 3 e menos 3, o que vai fazer com que a incógnita y seja anulada. X mais 6x é 7x, e 3y menos 3y, 0. Ficou anulada a incógnita y. 14 mais 0, 14, princípio multiplicativo, 14 dividido por 7 significa que o x vale 2. Para descobrir o y, lembra, volta em qualquer uma das equações do seu sistema, vou voltar lá na primeira, x mais 3y igual a 14. Acontece que o x nós já conhecemos, o x é 2, é ou não é? Então 2 mais 3y igual a 14, 3y igual a 14 menos 2, né? Subtrair 2 dos dois lados, 3y igual a 12, princípio multiplicativo, 12 dividido por 3, y vale 4, ok? Portanto, a solução desse sistema que nós resolvemos pelo método da adição é 2 e 4, lembrando sempre primeiro x e depois y, ok? Muito bem, pessoal, vou deixar aqui duas atividades para vocês tentarem fazer, tá lá no seu livro didático, volume 3, confere a página aqui, mas também na descrição deste vídeo, ok? Obrigado por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima com a resolução das atividades que eu deixei, ok? Um abraço para todo mundo!